Errar, todas nós erramos, mas se livrar da culpa que vem após o erro, será que todas conseguimos? Se você está passando por isso, fique ligadinha que vamos ensinar como vencer. Olá, meninas! Você já sentiu a dor da consciência pesada? Sabe, tipo, você errou, falou o que não deveria, ou cometeu algum deslize que você tem consciência de que não deveria ter feito, e se viu com a alma em aflição, com desespero na alma, a ponto até de tirar o seu sono? Você já se sentiu assim? É sobre isso que a gente vai estar conversando e, inclusive, te mostrando uma forma de resolver essa situação. Errar, todo mundo erra, não tem como fugir disso. Vezes a gente erra involuntariamente, outras vezes sabendo até o que está fazendo, mas tem um deslize ali, não vigia e acaba errando. A questão é como reagir a isso. Então, a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é reconhecer o erro. Entender que o que ela fez, ou o que ela falou, a atitude que ela tomou, está errado. Depois que ela entendeu, então ela se arrepende disso. Porque quando ela reconhece, ela sabe que aquilo vai trazer algo de ruim. Porque, Dani, por exemplo, a pessoa comete um erro, ela pensa assim, eu tenho razões para fazer isso. Então, assim, ao invés dela reconhecer, ela se justifica. Isso impede que a pessoa chegue ao ponto de partida de uma mudança, que é o arrependimento, né? E outra coisa legal da gente falar é que há uma diferença bem grande entre o arrependimento e o remorso, né? Porque no arrependimento a pessoa, ela sente aquela tristeza pelo que ela cometeu e o Espírito Santo, ele vem, né? Deus, ele já vem e já mostra a solução de como sair daquilo ali, de como vencer. O remorso é diferente, ela sente aquela tristeza e não vê uma saída. Remorso só traz culpa, né? Arrependimento traz solução. O remorso não, né? A primeira reação realmente é se entristecer. Poxa, Normal, né? Quem que vê que fez uma coisa que não deveria e fica sorrindo? Então, ela não está nem aí para a vida. Mas quando ela se importa, ela vai sofrer, ela vai sentir, ela vai ficar triste. Mas quando é um remorso, aquilo tira a paz dela. Ela fica em tormento, ela não consegue mais dormir, ela se sente a pior das criaturas, ela não vê saída mais. E o pior de tudo isso é que ela continua fazendo, já que ela não consegue sair. E na prática, assim, a pessoa que tem remorso, ela pede perdão a Deus e daqui a pouco ela pede de novo e ela pede de novo e ela pede de novo. Ela não se perdoa, ela não se sente perdoada e nem se perdoa. E ela fica naquele ciclo vicioso de ficar pedindo perdão, quando na verdade o arrependimento não. Liberta a pessoa imediatamente. Vem até o peso, né, da voz do diabo condenando a pessoa, mas ela, por se sentir perdoada por Deus, ela consegue sair daquele furacão de condenação, né? Ela sai daquilo, ela consegue olhar para frente. Ela não se consome, ela tem paz, apesar da tristeza, ela tem paz. Tá aí, Dani, essa é a diferença do remorso para o arrependimento. Esse remorso, de repente ela está assistindo a gente, ela fala, tá, mas eu tenho essa consciência, mas eu não tenho forças, eu não consigo. Mas aí está a explicação. Para o arrependimento, ela tem força. Ela recebe essa força que o próprio Deus dá. Para o remorso, não. Então, se de repente ela está agora vendo a gente e se analisando, ela fala, eu não tenho força, é porque de fato e de verdade não existiu esse arrependimento. Mas, né, se ela, desculpa, mas se ela, de repente, agora reconhecer isso, o próprio Deus vai dar força. Exatamente, era o que eu ia falar, porque o arrependimento é uma consciência que o Espírito Santo dá. Então, ele mesmo já dá as forças e a condição e a direção, como a Vi falou, para ela seguir em frente e sair dessa situação, né? Então, esse é o primeiro passo. Você errou? Reconheça o seu erro, seja humilde para isso. Se arrependa e peça perdão a Deus. Quando você pede perdão a Deus, tudo que você fez é apagado, é anulado, tem um ponto final. Aí você tem condições de seguir em frente.
Vamos falar agora, então, do segundo passo, né? Do abandono do pecado, do abandono do erro cometido, né? Que é quando a gente já viu que aquilo ali não fez bem, né? Aquela atitude, aquele ato ali não trouxe bons frutos, trouxe tristeza, né? Então, depois de se arrepender, vem o abandono, né? A gente deixa de praticar aquilo ali. Eu já entendi que isso fez mal, então eu me afasto. Então, é deixar aquilo ali, eu fiz isso daqui, me causou um arrependimento, me fez mal, eu já me arrependi disso. Então, agora eu não vou mais praticar, eu não olho para trás, eu não quero mais saber disso que eu fiz. Porque quando a gente se arrepende de fato de um erro, né, de algo que a gente cometeu, a gente consegue sentir até repulsa por aquilo ali, né? Essa vida deve ser a decisão a ser tomada, né? Abandono. Essa é uma decisão. Eu vou abandonar, não quero mais fazer isso. Bem verdade que sem que a pessoa deseje, pode acontecer no meio da caminhada dela voltar a cometer aquele erro ou qualquer outro erro, porque quando a gente fala de confissão e de abandono, a gente não está dizendo que a pessoa de pronto vai se superar imediatamente. É legal a gente comentar sobre isso, porque o objetivo do programa é realmente levantar quem está caído, né? Porque a gente sabe que é uma guerra. A pessoa, quando ela peca, ela é bombardeada por pensamentos, né? A sensação de culpa, a sensação de que eu não vou me levantar, tá vendo? Isso daqui eu nunca vou conseguir, não vai dar certo, é melhor largar tudo e ir para o mundo logo, porque nem Deus acredita mais em mim. Ela é bombardeada por isso, até por essa fragilidade espiritual que faz ela ir lá e cometer novamente aquele deslize, né? O importante é você não desistir, né? O importante é você caiu, lógico, você não vai, né? Eu vou fazer isso. Não é premeditar uma queda, mas aconteceu, sabe? Se levanta. Nós ensinamos aqui ela pedir perdão a Deus. Nós sabemos que Ele perdoa de pronto. E a misericórdia dele é infinita. Ela pode ter feito uma vez, ou ela pode ter feito 1000 vezes. Não importa, ele vai perdoar. Não significa que a gente está dizendo aqui para a pessoa que ela pode pecar, que de jeito não é nenhum. isso. Pelo contrário, a gente quer que ela abandone de pronto. E que pare. Exatamente. Mas muitas vezes... Mas se acontecer, né? De repente é porque ela não se perdoou. Então ela fica prostrada diante daquilo. As dúvidas bombardeiam de tal forma que ela realmente acredita que se ela continuar fazendo ou não fizer mais, não faz diferença, ela já está perdida. Ela muitas vezes é convencida por esse pensamento maligno. E assim, por exemplo, naquilo que ela tem dificuldade de se erguer, de abandonar, é importante ela entender que assim, ela tem liberdade para pedir auxílio a Deus, ao Espírito Santo, né? Eu me lembro da passagem do jovem rico, que quando Jesus esteve com ele, ele falou, olha, eu guardo os seus mandamentos, eu faço tudo direitinho, e aí? O que eu preciso para herdar o reino de Deus, né? E Jesus falou para ele, olha, vai, vende tudo que tem, falta só isso, vai, vende tudo que tem, dá aos pobres. Ele virou as costas e saiu. Qual foi o maior erro do jovem rico? Foi ele estar apegado à riqueza dele? Não, porque Jesus sabia, de repente, o quão difícil para ele seria. Mas o erro dele foi não ter pedido auxílio espiritual. Deus, Jesus, olha, então, o Senhor me ajuda? Porque eu não tenho fé para isso. E é isso, a pessoa caiu de novo, sabe? Ao invés de virar as costas e falar, sabe, não é para mim, não dá, eu não consigo abandonar isso, sabe? Chega para Jesus e fala, né? Senhor, me ajuda, eu não tenho força, eu não tenho tido capacidade, eu não tenho condição de resistir isso, eu não tenho condição de perdoar. Né? Por exemplo, perdão é uma coisa que a pessoa tem que suplicar, às vezes, a capacidade do Espírito Santo, porque ela, humanamente falando, é difícil para ela, por exemplo, é difícil aquele que foi abusado perdoar aquele que abusou, de repente, só com a intervenção divina mesmo. E entender, né, que quem faz esse papel na mente da pessoa de estar condenando, de estar colocando dúvida, de estar querendo mostrar para a pessoa que ela caiu e ela vai ficar prostrada mesmo, que não tem jeito, isso é o diabo. Deus, ele quer levantar, Deus, ele quer tirar a pessoa daquela situação. O desejo dele é tanto que a gente pode cair 1, 1000, que ele está ali torcendo para que a gente se levante. Que o desejo dele é tanto que se ela clamar e pedir essa ajuda, ele está ali para ajudar. Se for sincero, se for uma coisa que realmente assim, a pessoa deseja, ela não tem força,
mas ela deseja. E quando a gente fala de abandono de pecado, a gente está falando porque o que acontece? Quando isso foi instituído por Deus, né? Essa questão de abandonar, que a gente vê Jesus falando, olha, vai, não peques mais, porque o pecado traz dúvida ao relacionamento entre ela e Deus, né? Você vê, por exemplo, se a pessoa peca, ela já se sente logo assim, não acredito que Deus esteja me ouvindo. Por quê? Porque vem o peso da culpa, né? Então, por isso a necessidade do abandono. Então, e é importante você entender que depois de se arrepender, né, você reconheceu o seu erro, você se arrependeu, agora que você abandonou, não fica olhando para trás, não fica preso àquilo ali. Se você já pediu perdão, então acabou, não se sinta mais culpado por isso. Olha para frente, siga em frente, não olha mais para aquilo que ficou. Então, agora, depois que ela se arrependeu e abandonou, então a última que falta é confessar. Então, que ela, se é um pecado que envolve ela e Deus, ela pode simplesmente dobrar o joelhinho dela onde ela estiver, e, enfim, ela e Deus. Se envolve uma terceira pessoa, aí cabe de direito, até como testemunho, né? É porque imagina eu te roubei, aí eu me converto e chego para você depois, olha Jesus, ele é tão bom. É impossível que a pessoa fale assim, ah, tá, você se converteu, muito legal, mas está me devendo até hoje. Então, é normal, é natural, é bonito da parte do convertido restituir a quem ele, por exemplo, roubou. E a gente vê isso na história de Zaqueu, né? Você vê que na mesma hora que ele teve aquele encontro ali com Deus, ele de pronto já falou, não, eu resolvo restituir o que eu roubei. Tipo assim, pronto, daqui para frente eu estou limpo. Porque ele teria condição de evangelizar quem ele quisesse depois, porque é né? automático, né? A gente já quer fechar todas as brechas para não ter nenhum problema. Como a gente já falou no programa todo. Você quer abandonar aquilo, mas de vez. Então, o que me prende? Ou, de repente, o que ainda pode me prender? Eu vou lá e procuro, e já confesso, me conserto e pronto, sigo em frente. E eu vejo também a confissão como um ato até de purificação, porque ela está colocando para fora, ela tá tirando, né? Ela tá colocando para fora mesmo aquilo, se limpando realmente, né? E quando ela confessa, é uma autoafirmação, né? Ela mesma está falando, eu posso. E é um gesto de humildade, né? Até porque o segredo guardado, ele aprisiona a pessoa, né? E enfraquece também, né? Exatamente, enche de dúvidas, bombardeia. A todo momento fica aquele risco, a pessoa está em risco. Igual, sabe? Se eu fiz uma coisa contra você e eu não quis falar para eu não me expor, para eu não passar vergonha, então eu fico com aquele segredo. Toda vez que você fala assim, Dani, quero falar contigo. Ai, caramba, ela soube. Será que foi aquilo? Né? Isso... É claro que vai atrapalhar a comunhão dela com Deus, não traz liberdade. E a nossa vida cristã é livre, é de liberdade. E Davi também fala isso, né? Enquanto calei, né? Enquanto calei, ele fala que secaram os ossos, né? Porque isso faz mal para a pessoa, né? Enquanto ela está guardando uma coisa que está fazendo mal. Enquanto a pessoa não se livra daquilo ali, ela tá sentindo, aquilo ali tá fazendo mal. Enquanto não colocar para fora, não e passa. É libertador, né? É libertador essa sensação de que eu não tenho nada a temer, né? Não tenho nada escondido. Essa sensação é prazerosa, né? O momento dessa liberdade, dessa libertação não é bom, né? Vai exigir humildade, né? Vai passar vergonha, vai ser constrangida, pode não ser entendida. Eu fico imaginando, Dani, por exemplo, a pessoa que é envolvida em alguma coisa na obra de Deus, ela cometeu um erro e ela precisa ser humilde, precisa reconhecer a condição dela e, né, se é uma situação que ela precisa chegar até a igreja e expor, olha, se eu participo da igreja ajudando, eu tenho que estar bem para estar fazendo aquele exercício, né? Então, eu tenho que chegar ao pastor e procurar. Aquilo ali requer humildade, requer coragem, porque... E o olhar das pessoas, que agora não vão me ver mais como obreiro, vão ficar perguntando, isso é o de menos. Nesse momento, ela tem que pesar. O que é mais importante? O que as pessoas vão pensar de mim, como elas vão me olhar, o que o pastor vai achar, quem vai se decepcionar, ou a minha comunhão com Deus, a minha liberdade,
a minha força espiritual. Mesmo porque isso vai ser um momento, né? Ela vai procurar quem tem que procurar, é um momento, mas isso mudou. A partir do momento que ela confessa, acabou. Ela já tem uma oportunidade para começar tudo de novo, mas enquanto ela está com o tesourinho guardado, ela está sendo escrava. E o erro, nosso erro diante de Deus, ele é jogado no mar do esquecimento. Às vezes não é entre nós. Por exemplo, se eu cometer um erro com você, você me perdoa, mas você sempre vai lembrar que eu errei com você. Com Deus as coisas não funcionam assim. Deus apaga, Ele zera mesmo. Então a pessoa tem que parar e pensar, eu estou preocupada com a opinião de quem? Né? De Deus ou das pessoas? É importante você saber disso. Se você tem passado por isso, é porque é momento de falar. É momento de se livrar desse segredo, né? Por exemplo, quando a gente pensa em Davi, vamos falar aqui do rei Davi. Quem aqui, quando pensa em Davi, não lembra do pecado de Davi? Todo mundo aqui lembra. Mas aos olhos de Deus a coisa não funciona dessa forma, né? É um homem segundo o coração de Deus, ponto final. Então, assim, se a pessoa tiver consciência disso, dela se libertar confessando, dela, primeiro, né, se libertar se arrependendo, reconhecendo, abandonando, confessando, imagina a vida se torna leve, pelo amor de Deus, porque você viver com sentimento de culpa ou com algo escondido, como a Dani colocou, é de tirar a paz, né? E o que a gente está apresentando é isso, que ela percorreu esse caminho, acabou. Pronto. Agora ela é seguir em frente e zerou. Ela tomar posse dessa bênção e fluir na fé. E eu estava lendo esses dias um salmo que expressa a dor de Davi quando ele errou, né? Que eu estava falando de Davi e ele fala sobre a minha alma, restitui a alegria da minha salvação. Eu até queria ler, porque eu até grifei ele, porque eu achei tão bacana e assim, tem tudo a ver com esse texto aqui que a gente está, com esse contexto aqui, né? Deixa eu virar aqui. Ele diz assim, não me lance fora da tua presença, não retire de mim o teu espírito e torna-me dar a alegria da salvação. De repente você, a exemplo de Davi, está aí vivendo todo esse drama, se sentindo exatamente assim, olha, não me lance fora. O diabo, de repente, está colocando na sua cabeça que não tem jeito, que Deus vai te lançar fora. Ele não te quer mais, porque ele já insistiu, já te perdoou uma vez, duas, três, você não tem jeito. De repente, é essa sensação que está vindo. De repente, a sensação de que foi-lhe roubada a alegria da salvação. E que, meu Deus, sabe, é um passo assim quase inalcançável voltar a ter vida com Deus. E as coisas não funcionam dessa forma, sabe? Você que está aí caído, afundado na tua culpa, na sua dor, você tem que dar um basta nisso. Você tem que decidir fazer todas essas etapas, reconhecer, se arrepender, abandonar, confessar e se perdoar, que é importantíssimo isso. Se você não se perdoa, você continua vivendo com essa sensação ruim. Você se perdoar e ir em frente, esquece o que passou. Isso é muito importante, esquece o que passou. Tanto Deus está te buscando, Ele tanto te ama ainda, que você está aí assistindo esse programa. Não foi por acaso. Ele está te buscando, Ele quer te levantar. E você tem à sua disposição uma oportunidade incrível, que é aos sábados, em qualquer sede estadual, nós temos um dia de resgate na Igreja Universal. Você está aí caída, você pode ir lá, você pode começar tudo de novo. Bem verdade que você pode começar agora, aonde você está. Basta tão somente você ser sincera com Ele. Mas você tem aí, se unir a gente nessa reunião tão especial. Fica aí o nosso convite. Mas para você que está aí, permanece na igreja, mas aqui dentro você está caída e prostrada, chega. Para com isso, para de acusação, para de religiosidade. Simplesmente é isso mesmo. É simples desse jeito que a gente está te apresentando. Não complique. Se perdoe, se conserta com Deus e vá em frente. Tá bom? Deus te abençoe e até quarta-feira,
que essa é a nossa novidade, que toda quarta nós vamos estar aqui novamente respondendo aos e-mails que a gente tem recebido. Um beijinho para vocês. Até lá então. Tchau. Tchau. Você que tem acompanhado os nossos programas e deseja tirar dúvidas ou receber orientações, pode enviar o seu e-mail para o endereço que se encontra aqui na descrição do vídeo. Se você tem gostado, não se esqueça de curtir e também inscreva-se no nosso canal.